Então, irmãos, o tema da nossa mensagem é não amem o mundo. Amém? Não amem o mundo. Fala, não amem o mundo. O que é não amar o mundo, irmãos? Quando a palavra do Senhor ela nos alerta para a gente não amar o mundo, irmãos, será que ela está falando de quê? Vamos abrir a Bíblia? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos para o 16? Vamos lá. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Senhor, eu te peço, Espírito Santo, Pai, eu me rendo a Ti e te peço que o Senhor traga a revelação para os nossos corações da Tua palavra, que o Senhor traga rema, que o Senhor traga, meu Deus, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, nessa mensagem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é o mundo que a palavra do Senhor refere, irmãos? Será que é o sistema do mundo, o meio ambiente, as pessoas, essas paisagens maravilhosas, o planeta Terra? Será que isso é o mundo? É lógico que não. Você tem entendimento disso? Se as crianças ainda não entenderam ainda, vai entender agora. Quando a Bíblia fala que não ameis o mundo, ela está dizendo, não está dizendo o sistema aqui físico do mundo. Ele está dizendo para você não amar o sistema humanista, o sistema anti-Deus que impera nesse mundo aqui, nessa terra, que veio com pecado, adveio com pecado. Com o pecado, irmãos, o Satanás, o diabo, ele tratou de implantar nesse mundo o sistema do pecado, o sistema que é regido pelo pecado, por tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Amém? Quando Deus faz o homem, Ele coloca o domínio do mundo, Adão, né? Adão e Eva estavam ali, e o domínio do mundo estava com o homem. Amém? Amém? Adão e Eva. A partir do momento que o homem peca contra Deus, a palavra do Senhor diz que ele é tirado do jardim, do Éden, e a partir desse momento, até a Bíblia fala que começa a crescer abrolhos, espinhos no mundo, ou seja, o pecado entrou. Com o pecado, Satanás veio para poder, com seus anjos caídos, né, seus demônios, para poder tratar de implantar nesse mundo um sistema que é totalmente anti-Deus. A partir dali, com todo aquele engano, do jeito que ele enganou Adão e Eva, ele vem até hoje tentando enganar o homem, através desse sistema. Amém? Mas nós temos a certeza que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Redimir é resgatar aquilo que está preso. Jesus vem para resgatar das mãos de Satanás, tirou das mãos de Satanás o mundo e todo esse sistema. Amém? O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é lógico que quando fala não ameis o mundo, não é o mundo que é dito em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Quando Jesus fala, quando a palavra do Senhor diz, João 3,16, não está dizendo o sistema mundano, o sistema que rege esse mundo. Amém? Ele está dizendo, quando falou mundo, é as pessoas deste mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, é as pessoas que integram esse mundo, que estava caído. Amém? O sistema de valores corrompidos deste mundo, eles são baseados em 3 raízes. Na palavra do Senhor, que nós lemos em 1 João 2,15, fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Amém? O que é concupiscência, irmãos? Concupiscência
é um forte desejo, um desejo incontrolável, amém? É um desejo muito forte, é o significado de concupiscência, amém? É um desejo incontrolável, e a Bíblia fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que são o que tem no mundo. O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Desejo da carne, desejo que os olhos desejam e a soberba da vida. Isaías 55, versículos 6 ao 7. Isaías 55, versículos 6 ao 7. Vamos ler? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nesse versículo, irmãos, nós retratamos o homem que decide andar pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio desejo, pelo desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui mostra que para que você se converta ao Senhor, você tem que deixar os seus caminhos, você tem que deixar a sua vontade, tem que deixar os seus pensamentos. A sua vontade não é a vontade de Deus, irmãos. A sua vontade própria não é a vontade de Deus. Tem uma tendência humanista para pregar que estão misturando com o evangelho, para dizer que como se fosse assim, vamos resumir. Não, o que você pensar, o que você sonhar, Deus vai realizar. Conversa fiada, irmãos. Conversa fiada. Eu estou dizendo para você de acordo com a palavra de Deus. Nem tudo o que você vai sonhar vai ser de acordo com a vontade de Deus. Negativo. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, eu acho que ele está melhor do que Paulo, né? Porque Paulo, nós vamos ler mais para frente aqui, que Paulo fala bem assim, miserável homem que sou. Paulo chega num momento que ele dá um desabafo ali na palavra, ele fala, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço não é o que eu quero fazer. Parece que tem um poder no meu corpo que quer me levar para um lado, mas o Espírito que em mim habita me leva para outro lugar. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Paulo dá um desabafo ali, se você te mostra que ele era homem como nós, passando as mesmas situações, tentações, dificuldades, lutas, tendo que crucificar a sua carne dia após dia. Amém? Então, irmãos, não vai por essa não. Não vai para essa ideia de que os seus sonhos todos serão... Não, negativo. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você deixa tudo na cruz. Amém? E você tem agora um Senhor. Você tem não só... Você tem um Pai, mas você tem um Senhor. Você vai agora ser dirigido pela vontade do Senhor. Amém? Pela vontade de Deus e não mais pela sua vontade. Irmãos, se nossa vontade e nossos sonhos forem todos feitos, tanta bobagem que a gente sonha e pensa e quebra a cara lá na frente, muitas vezes você vai ouvir um não de Deus. Muitas vezes você vai ouvir um não. E o não de Deus, eu tenho até um pensador, eu não lembro quem foi, ele falou bem assim que muitas vezes as maiores declarações de amor de Deus, demonstrações de amor de Deus foram os não dele para ele. O não dele, eu não lembro quem foi que falou, eu li. Ele fala que muitas vezes as maiores declarações de amor e cuidado de Deus foi o não de Deus. Não. C.S. Lewis? O C.S. Lewis. Ele falou o não de Deus foi algo assim tremendo para ele. E aí você entende. Eu sei disso, porque eu tive uma mãe que falava não de uma forma bem, bem forte. E muitas coisas que eu queria fazer, minha mãe falava não, não e não. Eu te ponho fora dessa casa. Ela botava pesado. Você mora debaixo da minha casa, come as minhas custas.
quando você sair daqui, tudo bem, mas quem não? Brava, menino. E eu agradeço a Deus tanto por essa mãe braba que eu tive, que se não fosse ela, eu tinha feito tanta besteira na minha vida, irmãos, muita besteira mesmo. Então, quando você orar, lembra de agradecer a Deus também pelos não que Ele te dá, amém? Porque o não de Deus é demonstração de amor para você. Então, em Isaías 55, a gente gosta de enfatizar o 6, né? Que fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lindo, né? Busca o Senhor que Ele vai te achar, mas não para aí. Aí vem assim, ó, vem no 7. Aí fala, não é só você buscar o Senhor. Tem um preço a pagar, meu irmão. Ainda existe uma cruz. Tem até um hino da Ana Paula fala, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Você tem que se crucificar. Igual eu sempre falo, não é você pegar a cruz e botar no peito ou aqui na camiseta. A cruz significa morte para a sua vontade. Morte para a sua vontade. Eu tenho certeza que hoje você crucificou a sua carne para estar aqui no culto. Sim ou não? Diga amém, se é assim. Amém. Amém. Você crucificou a sua carne. Você disse não para ela, você falou assim, ó, carne, eu sei que você quer ficar, eu sei que você gosta de ficar em casa assistindo filme, Netflix, mas eu ando pelo Espírito e não pela tua vontade. Então, você está na cruz, amém? Quem manda aqui é o Espírito Santo. Eu vou pelo Espírito, eu vou pela força de vontade do Espírito Santo, pela força de Deus em mim, eu vou e vou buscar o Senhor, amém? Então, o que tem não para só busca o Senhor enquanto se pode achar. Você tem que entender que tem que o perverso deixar o seu caminho. O iníquo deixar os seus pensamentos. O iníquo, aquele cara que vive na iniquidade, no pecado desenfreado. Deixe os seus pensamentos, largue, abandona eles. Abandona a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós vamos falar sobre isso. O que vem a ser cada uma dessas três raízes do pecado. Geralmente, todos os outros pecados são oriundos dessas três raízes. Amém? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus falou, irmãos, meu reino não é deste mundo. Amém? Você pode olhar, irmãos, sistema mundano. O que é pregado na televisão, o que é pregado nas músicas, hoje muito mais, meu Deus. Tem música que toca hoje, que quando eu era adolescente, era chamado proibidão. Proibidão, vocês lembram, né, o pessoal mais velho? Era o chamado proibidão. Não podia tocar. Não podia tocar. Tinha os funk, eu só quero ser feliz. Né? Vocês lembram desse, né? Era os funkinhos, tal, light, né? Bacaninha, ali tinha uma letrinha até bacaninha, meio que de meio política, né? Meio dizendo sobre coisa social e tal, os rap. Mas e aí tinha a vertente dos pesadão, que eram os proibidão, que falava sobre imoralidade, essas coisas. Não tocava, irmãos, não tocava. Uma vez ou outra você viu um carro, eu lembro, que é doido, velho, o cara está tocando proibidão ali no pit stop do BH. A gente ficava besta. Aí daqui a pouco o cara tocava um pouquinho, já desligava e já vazava. Então, e hoje, o pecado está cada vez mais aflorado aí no mundo e está sendo pregado como algo natural. E isso entra, irmãos, isso entrou de uma forma tão sorrateira que entrou até na igreja. Entrou na igreja na forma de vestir, entrou na igreja na forma de falar, entrou na igreja nas músicas, entrou na igreja de várias formas. E eu lendo um livro e o pastor fala assim, a igreja ela não morre quando ela fecha, a igreja ela morre quando ela começa a ser igual ao mundo, entendeu? Ela começa a querer ser igual às coisas do mundo. A gente não precisa ser igual, irmãos. O que nos faz ser cristãos mesmo, ser servos de Deus, é a nossa diferença. Amém? Nós somos diferentes. Nós não somos iguais ao mundo. Se você aceitou Jesus e pensa que você vai ser igual, que você vai ser o cara legalzão do seu trabalho, pode esquecer, irmão. Pode esquecer. Nem todo mundo vai gostar de você. Todo mundo vai aceitar Jesus? Todo mundo vai amar Jesus? Todo mundo vai ser amigo da cruz de Cristo? Vai estar junto com você? Nossa, o evangelho é lindo, o evangelho é maravilhoso. Oh, maravilhoso, irmão. Se liga.
Nós somos inimigos do mundo. Se você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Você está na contramão. Amém? Você vai desagradar muita gente. Você vai, infelizmente, você vai ter que, muitas pessoas, você vai ter que falar como João dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa pessoa vai dizer, eu não quero arrepender. Eu quero ir para a condenação, eu quero, e aquela pessoa vai te afrontar e vai falar mal de você, vai falar mal de Jesus, vai falar mal da palavra. Como que você vai ficar? Você vai ficar, ai meu Deus, e agora? Ele falou mal. Ué, que isso? Falou mal, a palavra Jesus falou que a gente seria perseguido, que falariam mal da gente, que xingaria a gente, falaria que a gente era louco, ladrão, que era tudo, bandido. Se chamaram Jesus de Beelzebu, vai chamar a gente de quê? A gente que é pecador. Jesus santo, sem pecado. Chamou ele de príncipe dos demônios. Então, irmãos, vocês têm que estar prontos. Uma coisa que eu li essa semana. Todo cristão deve estar pronto para duas coisas. Para a volta de Cristo e para pregar. Duas coisas você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Para a volta de Cristo e para pregar. Se você estiver lá na academia, quando nós está lá malhando, lá, o cara chega lá assim e você fala, cara, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Ele morreu na cruz para te salvar, e começa e fala, amém? Você está lá no futebol, Jesus, fala da palavra do Senhor, fala do Evangelho, Jesus Cristo é o nosso Salvador, as boas novas é essa que a gente tem que mandar, que a gente tem que falar para as pessoas. Jesus quer salvar e você precisa se arrepender ainda enquanto é tempo, amém? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o que nos leva ao Pai. Só Jesus que pode nos salvar da condenação que vai vir sobre o mundo. Vai vir uma condenação sobre esse mundo, irmãos. Tenha isso na cabeça. Não fica pensando não tira isso da sua mente, não. Uma condenação virá sobre esse mundo. Vai haver condenação sobre esse sistema anti-Deus, sobre esse sistema caído do mundo e do pecado. Amém? Se você se aliançar com Ele, você vai ser condenado com Ele. Mas se você pegar nas mãos do Senhor e falar, Jesus, eu vou contigo. Você reparou que toda vez que Jesus chamou um apóstolo, um discípulo, ele chegava assim e falava, Luísa, deixa tudo que você tem e vem e me segue. É ou não é que Jesus fazia assim? Já leu assim? O Pedro era pescador, já virou para Jesus, deixa tudo e vem e me segue. Tanto que depois que Jesus morre, quando Jesus ainda não tinha aparecido para os discípulos, o Pedro, o que ele faz? Volta para pescar. Os discípulos voltavam para pescar, e eles falaram, ficaram meio assim e tal, e voltou para a atividade dele. Então, irmãos, quando Jesus vem, Ele vai dizer alguma coisa para você, Ele fala assim, deixa tudo e me segue. Deixa isso que você está fazendo e me segue. Deixa e me segue. Às vezes a gente agarra em alguma coisa e achando que vai junto, né? Não, Jesus, eu vou levar isso aqui. Não, deixa e me segue. Amém? Deixa e me segue. Você quer seguir a Jesus? Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Como eu disse para você, a cruz significa morte para a sua vontade. A cruz significa morte para a sua vontade. Para e pensa. Se você fizesse todas as suas vontades, onde você estaria agora? Onde estaria agora, Marcos? Preso? Eu estaria preso. Porque, rapaz, vontade de meter bala nos caras que entram na frente do carro da gente. Às vezes, meu Deus, vontade de bater, de virar o trem. Cara do céu. Eu falei assim, eu acho que eu sou igual aquele... Eu tenho que orar porque eu sou igual aquele... Vocês já assistiram o desenho do Pateta? Quando vocês assistiram o desenho do Pateta? Que ele está assim, sorridente. Aí ele entra no carro, e quando ele entra no carro, ele começa... Aí ele vira outro cara. Rapaz, às vezes eu estou dirigindo assim, vem um cara e... Nossa, Deus amado, me dá um trem assim em mim, assim que eu tenho que segurar. Eu falo, Deus, me ajuda. Ai, Senhor. Mas é isso aí. Tem que rejeitar a sua vontade. Falar não para a sua vontade. Você tem que, todos os dias, irmãos, avançar para a cruz. Avançar na cruz e falar bem assim, Senhor, que minha vontade seja deixar toda a minha vontade para a vontade do Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Amém? Se você crê na palavra de Deus, então obedeça. Você não tem que sentir nada, irmãos. Você não tem que sentir nada. Tem gente que tem que sentir, eu estou sentindo, eu vou rodopiar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, irmãos. Obedeça. Você acha aqui que Jesus sentiu quando teve a cruz ali para ele poder pegar e ser crucificado na cruz, irmãos? Uma dor terrível. Tanto que ele orou ao Pai. Ali você vê o desespero de Jesus Cristo. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Amém? Às vezes você tem que perdoar aquela pessoa que te fez um mal terrível. Você vira para Deus e fala, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Deus fala, não, esse cálice você vai ter que beber. Beba. Amém? Perdoa. Vai lá e perdoa. Assim como você é perdoado, perdoa. Amém? Só seja um canal de Deus para aquela pessoa. Amém? Então, irmãos, o reino do Senhor não é desse mundo. Diga, o reino do Senhor não é desse mundo. Pensa bem, a Bíblia fala que nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem. E a Bíblia chama a gente de luz do mundo e sal da terra. A luz, ela serve para fazer o quê? Para o quê? Pode falar, irmão. Para iluminar. E você ilumina o quê? Trevas, escuridão. A luz é para iluminar a escuridão. E o sal é para dar sabor ao quê? Ao que está sem sabor, irmãos. Ao que está insosso, ao que está ruim. Então, isso é você nesse mundo. Você veio para trazer luz e para dar sabor. Amém? Às vezes você está vendo uma pessoa ali nas trevas, você vai ser luz do Senhor naquela vida. Essa é a sua missão, como peregrino nessa terra. Você vai viver quanto tempo nessa terra? Você pode dizer quanto tempo você tem de vida? Ô Micaele, sabe quanto tempo você tem de vida? Não sabe. Eu não posso falar para você que mês que vem nós vamos se ver, não sei. Só o Senhor que sabe. Se Deus permitir, nós vamos se ver. Amém? Então nós temos isso no nosso coração, que a gente é passageiro. E Paulo, ele tinha um senso de urgência tão grande nele, que ele pregava em todo tempo, em todo lugar, e até teve que o anjo parar ele para ele não ir pregar no lugar. Teve que naufragar, virou trem. O anjo teve que segurar. Ele fala que diz que ele queria ir, mas o Senhor não permitiu. Foi o diabo não, foi o Senhor que não permitiu ele ir. Presta atenção. Tamanha a urgência dele de pregar o Evangelho e falar do reino de Deus. O nosso reino não é desse mundo. O reino do Senhor não é desse mundo, meu irmão. Quem foi que levou Jesus ao pináculo do templo? Levou lá em cima. E mostrou os reinos do mundo. E falou para ele, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Quem foi que fez isso? Quem? Isso, Gabriel, isso aí. Foi Satanás. Será que Satanás estava blefando ali? Ele estava mentindo para Jesus, falando que tudo isso eu te darei, os reinos do mundo todo, se prostrado me adorares. Jesus ia falar, rapaz, você é mentiroso, rapaz. Isso aí não é teu? Jesus não contestou ele sobre isso. Você reparou já nisso? Jesus não contestou o diabo sobre isso. Ele poderia falar, não, os reinos de todo mundo é do Senhor. Não. Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Por quê? Porque Satanás é chamado como príncipe desse mundo. Quando Jesus está pregando um tempo, ele fala assim, vamos, antes dos guardas virem, ele fala, vamos aqui que o príncipe desse mundo está chegando. Que era Satanás. Amém? Então nós sabemos que quando o homem peca, ele dá esse domínio para Satanás. Amém? Então nós sabemos que esse sistema caído vai vir condenação sobre ele. E se você se aliar a esse sistema do mundo, você vai ser condenado junto. Você tem que entender isso na sua cabeça, irmãos. Se você se aliar a esse sistema do mundo, que está sendo manifestado através de música, doutrinas, arte, costumes, cultura. Sua cultura, irmãos, não é a cultura desse mundo. Sua cultura é a cultura do reino dos céus. Amém? Você quer saber qual que é a sua cultura? Ah, mas é cultura. Irmãos, cultura tem um Senhor vivo e santo, que se você quiser falar com Ele, trocar uma ideia com Ele, Ele vai falar para você qual que é a cultura que você tem. Ou você acha que Deus é uma estátua, que pregada na parede, que não vai falar contigo?
Deus é vivo, irmãos. O Senhor é vivo. Se você quer saber qual que é a sua cultura, sabe qual que é o seu modo de vestir, pergunte ao Espírito Santo. Amém? Fala, Espírito Santo, te glorifica isso? Essa forma de viver, essa forma de andar, de viver, de falar, está te glorificando? Está exaltando o nome do Senhor? Ou eu estou andando na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida? O reino do Senhor não é desse mundo. João, capítulo 18, versículo 36 ao 38. Está vendo? O meu reino não é daqui. O reino do Senhor não é desse mundo, irmãos. João 16, versículo 8 a 10. Aqui fala sobre o Espírito Santo. Está falando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos de outro reino, outra cultura e outra pátria. Nós somos de outro reino, outra cultura e outra pátria. Fala assim, eu sou de outro reino, de outra cultura, de outra pátria. Nós amamos o Brasil, é lógico. Nós amamos a nossa nação. Nós amamos a nossa nação, oramos pela nossa nação, o Brasil. Mas em Filipenses 3, 19 e 20. A sua pátria está onde? Sua pátria está onde? Então a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua vida tem que ser dirigida para a sua pátria, pelas coisas da sua pátria. Amém? A gente vê tão bonito algumas pessoas que vêm de outros países, eles vêm de outros países, mas eles não perdem a identidade do país deles, não. Os venezuelanos, o pessoal, o jeito de vestir, o jeito de falar e tal, da mesma forma. Nós somos da pátria celestial. Amém? A palavra do Senhor nos diz isso, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que a sua pátria é nos céus e que você está aguardando o seu Salvador, você está esperando. Como eu disse para você, que o escritor disse, o cristão ele tem que ter duas coisas que ele tem que estar pronto. Para a volta de Cristo e para pregar. Amém? Até a palavra do Senhor diz, esteja pronto, preparado para dizer qual é a certeza da vossa fé. Esteja pronto. Esteja preparado para dizer qual é a certeza da sua fé, qual é a sua convicção. Amém? Isso você vai fazer lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra diariamente, você vai entender o plano de salvação. Como que você vai falar o plano de salvação para alguém do seu colégio, se você não nem estuda? Você nem lê. Amém? Quantos entendem o plano de salvação? Diga amém. Levanta a mão se você entende. Quantos entendem o plano de salvação? Levanta a mão. Se eu te chamar aqui na frente, você fala o plano de salvação todinho do Senhor? Fala? Amém? Ou não amém? Por isso que eu estou falando para você. A gente fala assim, mas vão te colocar na parede uma hora. Às vezes para te ofender, às vezes para te querer desmerecer, mas às vezes porque a pessoa quer entender mesmo. Às vezes a pessoa quer entender o plano de salvação do Senhor. Qual é o plano de salvação do homem? Como que foi que se deu isso? Como que foi a queda? Como que foi a redenção do homem? Como que o homem foi novamente religado a Deus? O que significava aquilo do Velho Testamento e aquilo que Jesus veio e cumpriu toda a lei? Então, irmãos, isso você tem que investir tempo e estudo. Amém? Então, invista nisso. Invista no Senhor. Quando você chegar para a Radassa e perguntar para ela vai falar para você o plano de salvação. Ela inventa os três bem fora ali, mas ela vai falar para você. Amém? Ela fala do jeitinho dela, mas ela fala que Jesus, o nosso Salvador e tal. E ela vai falando. Você tem que ter isso na sua boca, firme para você falar. Se a pessoa chegar no meio das pessoas, você não vai passar vergonha. Você vai, espera aí um pouquinho que eu vou chamar a pastora Ruth. Não. Você que é a luz do mundo. Você é sal da terra. Amém? Você é pastor ali onde você está. Você é evangelista ali onde você está. Você é profeta ali onde você está. Abra a boca e fala a palavra do Senhor. Amém? Então,
O nosso reino não é desse mundo. Nós somos de outro reino, de outra cultura e de outra pátria. Então, cristão, jovem, adulto, você não tem que ser guiado pela moda desse mundo, não. Você não tem que ser guiado por aquilo que o mundo está dizendo. Tem um doido aí que está dizendo que as mulheres têm que aprender a vestir os seus maridos, que tem que liberar os seus maridos para se vestir. E aí, ele fala que as mulheres têm que liberar os homens para eles se vestir à vontade, né? E ele veste, ele bota um vestidão, Alexandre, um vestidão assim, todo, bota saia e tal, e ele fala que é a forma que diz que tem que ter liberdade, o homem tem que ter liberdade de usar um sutiã e tal. Cara, é complicado, velho. Se você for olhar isso, o mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno, entendeu? O mundo é sistema anti-Deus, é anti-palavra do Senhor, amém? Tudo que está na palavra do Senhor, que Deus ama, Satanás trata de uma forma de pegar pessoas e fazer com que eles fiquem ao contrário daquilo que Deus mandou. Amém? E você tem que ir contra essas coisas, você tem que se posicionar contra. Quando eu falo para você se posicionar contra, não é para você ofender as pessoas, não. Ofender a pessoa, você não ganha ela para Jesus. O nosso pastor, o pastor Reinaldo, ele tinha um jeito de falar com a pessoa que ele não ofendia a pessoa. Mas a salvação, nós sabemos, somente através de Jesus Cristo. Jesus disse, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo ali, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Agnus Dei, eu sou o Cordeiro que é o vicário, que vai ser a morte vicária, a minha morte vai ser vicária. Através da minha morte você vai ter vida. Morte substitutiva, você vai viver e eu vou morrer. Amém? Jesus morreu no seu lugar para que você tivesse vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Você começa a ouvir isso e acha que é igual uma reza, não é não. Jesus morreu na cruz para te salvar, irmãos. Você tem que agradecer isso todos os dias. Amém? Nós só estamos aqui por causa dele. Tudo é por causa do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o pastor das ovelhas, ele é o bom pastor. Amém? Jesus é o único caminho, irmãos. Glória a Deus. Então, nós não somos guiados por esse mundo. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Você vai ver daqui a pouco. Você quer ser amigo do mundo? Você quer ser guiado por aquilo que o mundo está pregando na televisão, na internet, na escola, em todo lugar? Você vai ser inimigo de Deus. Você está preparado para ser inimigo de Deus? Você está preparado para receber a condenação que vai vir sobre o mundo, sobre você? Por inteligência você parava de se associar com o mundo. Se você é uma pessoa inteligente, você vai dizer, cara, não tem vantagem. Não tem vantagem se associar a esse mundo. Esse mundo está perdido, está destruído, as famílias destruídas, casamentos destruídos, emocionalmente todo mundo destruído, tomando droga, tomando remédio para dormir, tanto trem bagunçado, e ainda você vai querer se associar a isso, ainda ser condenado eternamente, a vida eterna. Jesus disse para a mulher, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Quando Jesus falou para a samaritana isso, ele não estava dizendo da água física, ele estava dizendo dele mesmo. A água que eu te der vai jorrar para você e para a sua família. O Espírito Santo de Deus dentro de você vai jorrar como água, como um rio, que você não vai precisar de droga, você não vai precisar mais de bebida, você não vai precisar mais de trocar esposa, você não vai precisar de ficar aí procurando em outros lugares, não vai. Porque a paz do Senhor vai habitar no seu coração. Mesmo em meio a dificuldades, em meio a lutas. Amém? O Senhor vai estar ali contigo. Assim como Jesus esteve no barco, ali estava no barco, ali dormindo, tranquilo, e o povo desesperado, Jesus vem, passou aquele período de turbulência, Jesus vem, estendeu a mão, e o mar acalmou. Jesus acalma o mar também na sua vida. Amém? Quando Jesus está com a gente, irmãos, mesmo que a gente passe por um momento de tribulação, de luta, ele acalma o mar. Amém? Então, você não é desse mundo. Fala para o seu irmão, você não é desse mundo. Você tem que entender isso muito claramente na sua mente, no seu espírito, que você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Jesus falou, nós lemos ali, se vocês fossem do mundo, o mundo te amaria, meu irmão. Se você fosse do mundo, irmão, o mundo ia te amar, porque você ia ser mais um.
O sistema mundano dominado por Satanás não ia nem mexer com você, porque você já é só mais um. Amém? Mas como você não é desse mundo, meu irmão, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer luta, você vai sofrer situações que vão tentar te envergonhar, vão te rejeitar por você amar a Cristo. Cristão, você tem que ter isso muito forte dentro de você. Amém? Você tem que ter isso muito forte dentro de você, porque são momentos difíceis. São momentos que você tem que realmente se posicionar. Amém? Não tem meias verdades, não tem meio termo, não tem morno. Eu sou isso e ponto. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu creio na palavra, eu creio em Cristo, eu creio no Senhor e eu estou pronto para pregar aqui o Evangelho. Vocês querem ouvir? É isso aí, ó, pau. Amém? Você tem que ser isso. Você é o evangelista de onde você está. Você é o pastor de onde você está. Você é o profeta de onde você está. Amém? Você tem a unção do santo. A palavra de Deus diz, você tem a unção. E ainda diz mais, em 1 João fala que não precisa nem que ninguém te ensine, porque Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Então creia na palavra do Senhor, meu irmão. Quem amar a sua vida, vai perder. Mas quem odiar a sua vida nesse mundo, vai preservar para a vida eterna. João 12, 25. Quem ama a sua vida, vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Porque a carne, irmãos, a Bíblia fala, a concupiscência da carne, o desejo da sua carne, ela é tendente para as coisas do pecado, para as coisas deste mundo. Amém? Quantos que já passaram assim num lugar e tava uma música de um batidão, tum, 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 e sem perceber você já estava assim, ó. Quantos aqui levanta a mão? Ou só tem santão aqui? Nunca... Você que não levantou a mão e conversa, que eu sei que lá no fundo você já... Ó, o pezinho. Irmãos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, elas são coisas que estão na natureza caída do homem, por causa do pecado lá de Adão. E o pecado vem até nós. Mas nós temos agora a natureza de Cristo em nós, a natureza do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos duas vontades, nós temos, é como se fosse uma guerra dentro de nós. Você tem a natureza de Cristo em você. Você tem a natureza do Espírito dentro de você. Quer ver? Qual foi a última vez que você pecou? Pensa aí. Quando você pecou, você fez assim, de graça? Pecou e seguiu? Uma coisa que o pregador falou bem assim, falou, rapaz, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu pequei tranquilo. Nunca mais. Depois que eu aceitei Jesus, cara, que Jesus entrou na minha vida, nunca mais eu consegui pecar sossegado. Nunca mais. Porque não é mais, eu não sou mais o mesmo. Não sou mais. Porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito vai ficar em você, ó. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Pede perdão. Vai lá, resolve, resolve, resolve. Enquanto você, meu irmão, o Davi dizia assim, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Imagina que doideira? Enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto eu fiquei ali agarrado dentro de mim, assim, os ossos apodreceram. Irmãos, cuidado, hein? Não esconde pecado, não. Se o Espírito está mostrando para você, se arrepende, peça perdão ao Senhor. Pede perdão, fala, Deus, me perdoa. Porque o pecado, ele te destrói, o pecado, ele te mata de dentro para fora. Talvez você está bonitinho, rindo para as pessoas. Por fora parece a coisa mais linda, mas dentro de você está se acabando. Porque você está escondendo o pecado. Porque você não está confessando ao Senhor. Você não está confessando e falando, Senhor, eu confesso, Deus, me ajuda nisso, meu Pai. Você acha que Deus vai olhar para você e vai falar bem assim, seu imoral, você está envolvido com pornografia, eu vou te matar. Não, não vai. Se você chegar confessando ao Senhor os pecados e falando, Deus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá forças. Senhor, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer a preguiça, eu quero vencer a procrastinação, eu quero vencer a maledicência, a imoralidade, a mentira.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero vencer a vergonha de pregar o Evangelho. Me perdoa, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Deus vai estender a mão para você, meu irmão. Vai falar, o meu Espírito vai te ajudar. O meu Espírito vai te capacitar. Eu vou encher você de poder. Amém? E você vai ter poder e você vai vencer essa coisa na sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, mas como Ele te ajuda a resolver o problema. Ele não te perdoa e fala assim, vai, agora se vira. Se cair de novo, você está lascado. Não. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e, bora, nos purificar, irmãos. E nos purificar da injustiça, tirar a maldade de você. Amém? Mas para isso você precisa se render a Ele. Amém? Aleluia. Traga a sua oferta ao Senhor, amém? Separa uma oferta para o Senhor, os seus dízimos. Entrega a Deus. Aleluia. Levanta as mãos ao Senhor. Senhor, eu te adoro. Eu te glorifico. Em nome de Jesus. Eu sou teu, Senhor. Para sempre teu. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus.